Capítulo 2. Ao reconstituir os fragmentos de nossos sonhos, infundimos vida ao espírito, permitindo à imaginação voar para além dos desejos humanos fundamentais e da necessidade de sobrevivência. Imaginar um mundo melhor permite-nos participar ativamente da criação de nossos sonhos, e ao assumir essa responsabilidade, abraçamos a lembrança. Joaquim Muriel Espinosa. Sonhando a unidade. Conduz-me suavemente ao amanhecer, onde meu sonho se transforma em luz, unindo-se à radiância do sol e espalhando o azul do voo do meu espírito. Conduz-me de volta ao mundo da vigília, com imagens vivas impressas no meu coração, segurando os mapas dos nossos caminhos renascidos, para que minha vida se transforme em obra de arte viva. James Sams. Relembrando nossa unidade. De acordo com os ensinamentos dos anciões Sêneca, o vovô Moses Chongo e sua neta Twin Beach estamos vivendo o quarto mundo da separação durante os últimos 60 ou 70 mil anos. Nosso mundo já assistiu a guerras santas, uma infinidade de religiões, bomba atômica, ódio radical e uma infinidade de outros eventos devastadores que destruíram nosso sentido de unidade, de inter-relação com o mundo natural e com toda a vida. Não é de admirar que estejamos tão fragmentados e não conseguimos alcançar nosso potencial humano divino nem encontrar propósitos divinos do Espírito. Os 7 caminhos sagrados oferecem-nos diversas maneiras de resgatar essas partes perdidas de nossa totalidade que foram aniquiladas pela desconfiança, pelo medo e pela falta de humanidade do homem para com o próprio homem. Para conseguirmos relembrar nossa unidade, temos que ir além dos véus criados por gerações de esquecimento. À medida que exploramos as dimensões do eu, permitindo que nossos sonhos reflitam o propósito do espírito, acessamos novamente nosso potencial de totalidade, fazendo nosso espírito despertar e começamos a ter mais consciência de nossa memória. Em cada um dos 7 caminhos, essa unidade que foi esquecida torna-se a se enraizar em nossa vida cotidiana. Prestando atenção aos sonhos. Qualquer caminho de transformação começa pela nossa experiência humana de como vemos a vida de forma geral. As experiências que temos em nossas horas de vigília estão repletas de sensações, percepções, cores e formas, além de englobar nossas reações a esses elementos. Tudo isso não é facilmente digerível porque uma grande quantidade de experiência fica compactada. Acabamos por lidar com uma sobrecarga sensorial mais tarde, quando o corpo e a mente descansam. Nossa correria habitual tende a manter sempre ligado o diálogo interno da mente. Pensamentos no passado ou no futuro nos mantêm afastados do presente. Consequentemente, nosso cérebro e corpo precisam esperar até que a mente se silencie para processar e digerir tudo que nossos olhos viram, tudo que sentimos, ouvimos e experimentamos durante o dia. Quando iniciamos cada um dos 7 caminhos sagrados de transformação, desenvolvemos novas habilidades e talentos, abrindo outros níveis de consciência em nossa mente, corpo, emoções e percepções. Com disciplina, conseguimos calar o diálogo interior da mente e abrir nossa percepção, mesmo nos momentos de vigília, tornando-nos mais atentos e presentes. Ao realizar isso, nossos sonhos começam a mudar radicalmente, refletindo assim o crescimento que estamos obtendo em nossas iniciações. No início dos anos 70, eu morava em São Luís Potosí, no México, e estudava com 3 mestres anciões nativos americanos, Joaquim Muriel Barbosa, Cici Gralha-Quirri e Berto Arco Quebrado. Treinaram-me para ser um vidente e uma sonhadora. Um vidente é alguém que pode acessar os mundos invisíveis do espírito e da energia enquanto desperto. Um vidente pode seguir as linhas de energia até outras dimensões para receber informações e localizar as áreas onde as energias se manifestam no mundo físico. Um sonhador é alguém que pode focalizar sua intenção pessoal enquanto dorme. Em seus sonhos, alcança o mundo invisível da energia para obter informações, interpretar metáforas e usar essas informações na vida física. O vidente e o sonhador têm a mesma possibilidade de acesso aos mundos de energia que envolvem nosso universo e que seguem invisíveis para a maioria dos seres humanos, até iniciarem as lições do 4º caminho. Como já mencionei, a teia dos sonhos é o nome que meus mestres usam para descrever o mundo invisível do espírito, pensamento, emoção e energia intangível, que é parte de nossa realidade física.
O que une esses dois mundos é constituído de uma rede de linhas de energia que opera como uma onda de rádio ou uma frequência, sem forma visível. Para conseguir entrar no mundo invisível da teia dos sonhos, precisamos entrar em Tiuwe, o silêncio, e ultrapassar a tagarelice incessante da mente humana, chegando ao silêncio infinito e majestoso. Da mesma forma que sintonizamos o botão do rádio em nossa estação favorita, precisamos acalmar nossos pensamentos e sentimentos pessoais para conseguirmos sintonizar essa frequência serena e alcançar a consciência universal e majestosa do grande mistério. Só então será possível receber as mensagens que são compreendidas por nossas essências espirituais. A essência espiritual de qualquer ser humano desconhece o caos, a confusão e o medo, principais criadores da tagarelice incessante da mente humana. Não se preocupe em achar que não vai conseguir atingir a teia dos sonhos e obter acesso ao universal. Todos, não apenas os videntes e sonhadores, podem aprender e conseguir. Da mesma forma que os sonhadores dormem a fim de chegar a esse estado de consciência, alguns meditam, outros seguem a batida de um tambor e saem do corpo, alguns jejuam e oram, outros usam danças rituais. Qualquer disciplina espiritual seguida fielmente pode permitir que uma pessoa entre no estado de quietude, e essa prática é a chave que abre a porta. Não existe uma única correta forma de acessar a consciência universal. Todos os caminhos e métodos são válidos e nos levam ao mesmo lugar, os centros serenos de nossas essências espirituais. A tradição dos videntes do sul ensina algumas formas de se entrar em silêncio. Todas as pessoas dormem, por isso qualquer um pode contatar a teia dos sonhos, porque quando o corpo físico está descansado, a mente cessa sua tagarelice. Muitos dizem que não se lembram dos seus sonhos. Existem muitas razões para as pessoas não se lembrarem dos seus sonhos, embora a ciência já tenha demonstrado que todos sonham. Sem sonhos, ou sono acompanhado de movimentos rápidos dos olhos, ficamos doentes. Uma das principais razões pelas quais esquecemos dos sonhos é que nossos despertadores barulhentos forçam-nos a sair com um solavanco do estado de sonho para o da vigília, fazendo o corpo de sonhos entrar violentamente no corpo físico. Qualquer barulho alto ou movimento abrupto estilhaçará as imagens de sonho e criará o esquecimento. Quando achamos que acordamos do lado errado da cama, normalmente é porque fomos interrompidos no meio de um sonho, quando estávamos imersos no processo de digerir problemas ou receber uma informação necessária. O assunto interrompido pelo meio cria um rasgo energético no corpo dos sonhos, destruindo nossa sensação de bem-estar emocional. Quando eu era criança, ficava doente frequentemente. Quando estudei com meus mestres do México, aos 22 anos, que entendi por quê. Era costume de meu pai acordar a mim e minha irmã gritando: "Bom dia, Mary, luz do dia, levante-se e brilhe." Apesar da intenção boa, a maneira abrupta com que me acordava jogava meu corpo de sonhos no corpo físico com tanta força, e eu era tão sensível que ficava doente. O corpo de sonhos pode se fragmentar e quebrar se não for tratado com respeito. Quando estudei com Cici, Berta e Joaquim, a regra fundamental era nunca me acordar, mas deixar meu corpo decidir a hora de acordar. Aprendi que quando o corpo físico dorme, o corpo de sonhos desperta. O corpo de sonhos é uma duplicata energética de nós mesmos, a antena de nossa essência espiritual. Como ser humano, você é uma consciência imortal e espiritual que, por acaso, tem um corpo físico. Essa essência espiritual se reconecta diariamente aos mundos invisíveis, porque na teia dos sonhos, todos os níveis de consciência desse universo estão interligados. Essa parte brilhante e luminosa de nós desliza para os mundos invisíveis dos pensamentos e sentimentos, que são a parte não física de tudo o que percebemos como sendo concreto durante as horas de vigília. Ao dormir, acessamos a teia dos sonhos através de nossas experiências pessoais. Isso é algo que fazemos naturalmente. Nossos sonhos refletem todos os pensamentos, sentimentos, medos, aspirações, potencial criativo, ideias não expressas e a força vital que passam por nós durante a vida cotidiana. Com intenção direcionada e treinamento adequado, podemos ir além do pessoal para as partes universais das teias dos sonhos.
À medida que exploramos cada um desses caminhos de iniciação, nós nos abrimos para áreas dos mundos invisíveis do espírito que vão muito além de nossa habitual visão do túnel. Alguns dos grandes desafios na exploração da teia dos sonhos estão no quinto e no sexto caminhos, onde aprendemos a chegar aos mundos invisíveis pela nossa própria força de vontade. Aprendemos a manobrar nos diversos mundos da consciência muito facilmente e a localizar qualquer nível de percepção que desejarmos, como também a usar de forma consciente a força vital que temos à nossa disposição. Alguns podem achar essas habilidades fantásticas ou inacreditáveis, como também assustadoras e indesejáveis, mas ninguém é obrigado a seguir um caminho de iniciação. As pessoas que querem desenvolver as habilidades dos últimos 3 caminhos descobrem que o trabalho exige mais energia e determinação do que a maioria dos seres humanos está disposta a empregar. A lembrança. A lembrança é o termo usado por meus mestres para se referir à reconstituição dos fragmentos da consciência humana. A lembrança produz a verdadeira completude interior e o despertar de um espírito firmemente ancorado no corpo físico. Quando trazemos de volta as partes esquecidas do nosso potencial humano, desenvolvemos talentos, habilidades e capacidades, tornamo-nos mais fortes e mais sábios e assim completamente conscientes dos mundos tangível e intangível simultaneamente. O processo de lembrar não pode ser forçado. Ele começa com a certeza de que escolhemos crescer e evoluir. À medida que vamos nos tornando mais presentes, desenvolvemos uma memória mais precisa dos eventos cotidianos e nos lembramos com mais clareza dos nossos sonhos. Se você escolheu contatar conscientemente a teia dos sonhos, talvez necessite corrigir algumas coisas que o impedem de se lembrar dos sonhos. Troque seu despertador. Prefira outro que toque música mais suave ao despertar. Beba bastante água antes de dormir e, se precisar se levantar durante a noite, anote palavras-chave ou imagens dos sonhos em um caderno ao lado da cama. Tome a decisão consciente de que vai se lembrar dos sonhos. Nunca grite ao despertar outra pessoa e respeite o espaço de sonhos do outro. Respeite o seu também e honre-o, pois é o lugar onde você recebe as chaves metafóricas para compreender melhor a você mesmo e o seu potencial. Assuma o compromisso de fazer meia hora ou 1 hora de silêncio ou meditação todos os dias. Aprenda a quietar a mente para que seu monólogo não o impeça de receber as mensagens e imagens que chegam livremente quando você está totalmente presente. Se fizer essas coisas aplicadamente, vai se lembrar dos seus sonhos e a teia dos sonhos revelar-se-á para você aos poucos, à medida que estiver pronto para um nível maior de compreensão. Os 7 véus de separação. Não conseguiremos enxergar as dimensões intangíveis que influenciam nossa realidade física enquanto não acreditarmos que o mundo de energia não é parte da totalidade oferecida à humanidade pelo Criador. Os véus de separação são criados quando nascemos em corpos humanos e aprendemos a responder à vida através dos sentidos, emoções e pensamentos. Nossas almas ou espíritos entram no corpo físico, animando carne, osso, sangue e órgãos com força vital divina. Antes do nascimento, nossa alma ou espírito está ligado a Deus, o Criador, o grande mistério, e tem plena consciência da unidade da consciência universal e da força vital. Depois que nascemos, cada pensamento e emoção cria um fio energético que se junta aos outros, tecendo os véus intangíveis da separação que nos impedem de lembrarmos-nos de nossa totalidade verdadeira, a que não tem dualidade. É assim que deve ser. A dualidade tem um propósito divino e é necessário ao processo de crescimento humano. A capacidade para aprender através das polaridades começa a ser compreendida quando iniciamos os 7 caminhos sagrados da transformação. Os véus da separação são barreiras energéticas polarizadas que existem em cada ponto de acesso à teia dos sonhos. Até não conseguirmos remover as ideias dualistas contidas nos véus,
não conseguimos perceber as verdades autênticas que pertencem ao mundo físico, o potencial dentro de nossa natureza ou a vastidão da teia dos sonhos. Assim que vamos eliminando os véus da separação, ocorrem visões de várias verdades que foram sendo acumuladas através do tempo. Nossa compreensão é limitada devido ao pequeno alcance das percepções que podemos ter através dos sentidos, pensamentos e emoções. Os véus são compostos pelas informações que coletamos quando experimentamos a vida e pelas premissas, decisões e determinações que fazemos com relação a como a vida funciona. São como camadas superpostas de lentes de contato feitas de um fio fino material semelhante a membranas que nos permite distinguir formas claras e escuras, mas não discernir com clareza os detalhes do quadro. Essas camadas de ilusões enevoadas desfazem-se quando atravessamos as lições da vida e as compreensões obtidas nos 7 caminhos da transformação. Os véus não se desfazem instantaneamente. Cada um dos 7 caminhos nos permite ir limpando alguns fios até os véus serem levantados paulatinamente. Observamos essas mudanças quando começamos a perceber as muitas verdades do nosso universo e a expandir nossas ideias a respeito do que existe na criação. Não existe uma ordem ou forma específica pelo qual os véus desaparecem. Damos nossos saltos de compreensão de maneira pessoal e em diferentes momentos de nossa vida. Quando os últimos vestígios do 7º véu começam a se dissolver, no início do 6º caminho de transformação, descobrimos as verdadeiras identidades de nossa essência espiritual e de nosso corpo, o veículo sagrado que contém a essência. Então, podemos obter o acesso a todos os níveis da consciência universal. A separação entre nós, as outras formas de vida e o grande mistério estão permanentemente removidos, porque podemos perceber que tudo tem um conteúdo espiritual e está vivo e cheio de força vital divina. Cada um dos 7 véus tem suas próprias qualidades. O primeiro véu nos impede de lembrar da unidade de todo o universo. Esquecemos que tudo na criação existe dentro do grande mistério, ou Deus. Esquecemos que tudo na criação contém força vital e espírito e que tudo está energeticamente ligado por esses elementos universais. Esquecemos que cada átomo que contém uma vida contém a chama eterna do amor e que tudo tem um propósito. Esquecemos que a vida é criada na perfeição divina e que somos parte desse plano perfeito. Quando nos lembramos dessas verdades, as camadas do véu vão se dissolvendo. Criamos o 2º véu de separação ao esquecermos a identidade verdadeira de nossa essência espiritual. E como estamos ligados ao Criador e ao resto da criação? Quando esquecemos nossa identidade espiritual, também esquecemos por que estamos aqui, em corpos físicos, esquecemos de nosso propósito original ao nos tornarmos humanos. Antes de nascer neste mundo, prometemos a nós mesmos que nos lembraríamos de nossas identidades divinas e que realizaríamos certas missões ou tarefas ao experimentar a vida humana. Cai uma camada desse véu a cada vez que encontramos mais um aspecto de nossa essência espiritual e nos recordamos de por que estamos aqui e qual o propósito dentro do plano divino. O 3º véu de separação é criado pelas limitações de nossas percepções sensoriais. Ao desenvolver as percepções humanas, começamos a descobrir a vida através dos sentidos físicos: paladar, olfato, tato, audição e visão. Durante a primeira infância, ainda estamos abertos a outras percepções, mas elas começam a desaparecer quando nos ensinam a não usar os sentidos adicionais. Somos ensinados a perceber apenas os objetos que os adultos consideram reais. Por isso, paramos de usar a nossa capacidade de perceber a energia. Pronto, o 3º véu está colocado. Não podemos levantar o 3º véu se estamos condicionados ao prazer sexual ou a outras formas de sensações físicas. Ele também não pode ser levantado sem o uso de disciplinas espirituais. Criamos o 4º véu quando desenvolvemos nossas emoções. Uma criança é fisicamente dependente, mas totalmente consciente de seus sentimentos. Podemos ver as diversas emoções que estão ocorrendo apenas observando o rosto de um bebê por 5 minutos.
À medida em que crescemos, aprendemos a controlar ou até mesmo a negar nossos sentimentos. Esse véu criado por sentimentos não expressos e por emoções reprimidas ou não curadas mascara nossa vontade verdadeira. Apenas quando esse véu é erguido é que podemos ter acesso à vontade divina do Criador, que existe como uma parte integrada de nossa essência espiritual e de nosso livre-arbítrio. O quinto véu é composto de nossos sistemas de crenças, pensamentos, raciocínios, decisões, teorias, premissas e hipóteses sobre a experiência cotidiana. Durante a infância, aceitamos as convicções ensinadas pela família. Só começamos a alterar isso quando entramos na adolescência, adotando novas ideias baseadas em nossas experiências pessoais. Continuamos adicionando pensamentos e convicções baseados em nossos julgamentos do que é verdadeiro ou falso, bom ou mal, possível ou impossível, baseando-nos na comparação e na dualidade. O pensamento é polarizado e os sistemas de crenças limitados criam um véu de separação mental. Esse véu começa a ser levantado aos poucos à medida que vamos removendo as camadas de convicções dualistas. Algumas vezes, quando eliminamos uma boa parte de nossos julgamentos, o resto do véu é subitamente rompido, criando um colapso em todas as conclusões incorretas ou ideias falsas que ainda permanecem. O sexto véu é dissipado em blocos, à medida que aprendemos a eliminar nossos julgamentos durante os 5 primeiros caminhos de iniciação. Com o tempo, abandonamos as várias percepções falsas criadas por ideias fixas e limitadoras, pela dor ou por emoções reprimidas e negadas. Cada vez que curamos uma parte de nossa vida, experimentamos uma vitória ou um salto de qualidade que libera força vital e alimenta nossa percepção com novas energias. Essa energia recém-liberada ativa a nossa intuição e nos dá a energia de que precisamos para explorar as vastas expansões da consciência universal. Nossas percepções e habilidades vão surgindo aos poucos, à medida que reconstruímos nossa perspectiva de vida na Terra. Nossos sonhos às vezes mostram imagens lúcidas, ou podemos ter uma visão ou detectar a presença de anjos. Para alguns, pode emergir a capacidade de cura. Outros sentem sua energia conectada a todas as formas de vida de uma maneira nunca antes sentida. O sétimo véu de separação é criado por nosso senso pessoal de individualidade e pelos conceitos rígidos que descrevem nossas identidades humanas. Esquecemos as verdades que sabíamos antes de encarnar, quando estávamos plenamente conscientes da conexão com o grande mistério. Ainda estamos ligados a ele, mas só vamos adquirir a consciência desse estado de graça aos poucos, conforme formos removendo um fio de cada vez. Esses fios vão sendo cortados com o nosso crescimento pessoal e com nossas revelações, que oferecem uma visão mais ampla da ligação divina. O espírito humano finalmente ocupa seu lugar na extensão ilimitada e eterna do Criador, o grande mistério, Deus. Em última análise, sabemos que podemos caminhar pela vida e mesmo assim manter uma ligação plena com todos os níveis da teia dos sonhos. Durante os 7 caminhos da transformação, nós abraçamos a lembrança e destruímos os fios de ilusão que compõem os véus de separação que nos impedem de enxergar o todo e fazem-nos acreditar que estamos abandonados e sós. Em cada um dos 7 caminhos, cada faceta da verdade é resgatada e cada porção lembrada molda a maneira como encaramos nossa identidade humana e nos relacionamos com a criação. Os 7 caminhos sagrados são apenas a jornada de volta para casa de nossa verdadeira identidade espiritual e também o retorno com o grande mistério, Deus. Quando ultrapassamos as últimas ilusões representadas pelo 7º véu, trazemos a correta compreensão de nossa natureza espiritual para o corpo físico. Algumas tradições chamam esse estado de paraíso na Terra. As iniciações. No caminho em direção à lembrança de nossa totalidade, passamos por muitas iniciações. Uma iniciação pode ser qualquer coisa que nos teste, forçando-nos a mudar. A vida nos testa nos pontos fracos, mostrando o que precisamos abandonar e os pontos fortes que devemos manter. Dependendo de nosso sucesso ou fracasso, a iniciação nos permite tentar de novo ou nos ajuda a ultrapassar uma limitação. A vida no plano físico é a grande iniciação.
Não precisamos mais viver como um monge para abraçar a vida espiritual. Em outras tradições, como budista, católica, hindu, etc., era necessário viver em escolas de mistério ou mosteiros, deixando o mundo para trás e focalizando unicamente o desenvolvimento no caminho espiritual. Durante séculos, os nativo-americanos encontraram seu silêncio e sua espiritualidade no mundo natural, ao mesmo tempo em que participavam da vida e deveres tribais. Nossas iniciações vieram através de buscas da visão, danças do sol, jornadas de cura, ensinamentos da tenda da lua, técnicas de cura e do treinamento feminino para vidente ou sonhadora. Mas seja qual for a tradição espiritual, a humanidade de hoje precisa mesclar o desenvolvimento espiritual com a vida cotidiana, criando uma iniciação que ensina e equilibra o processo interior com as experiências externas da vida cotidiana. Em cada um dos 7 caminhos, encontramos centenas de iniciações. Cada uma delas é um rito de passagem individual que nos permite mudar e crescer, ou seja, cada vez que atravessamos uma experiência, podemos escolher como reagir a ela. Se escolhermos ser desonestos conosco e com os outros, criamos um desperdício de energia com a nossa essência espiritual e limitamos nossa capacidade de mudar a vida. Passar com êxito é termos sido verdadeiros e responsáveis pelas nossas palavras e ações. Na tradição nativa americana, a capacidade de reagir é que os outros chamam de responsabilidade. O propósito interior e o propósito de contribuir para o bem-estar da humanidade são alimentados pela centelha de vida que há dentro de nós, que é o Criador. Quando perdemos energia espiritual por falta de amor ou por iludirmos os outros, perdemos força também. As consequências são evidentes, não só porque os outros não mais confiam em nós, mas porque nos ferimos também ao desperdiçar a força vital que ativa a nossa centelha pessoal. Não brilhamos. Se enganamos ou mentimos a nós mesmos, não assumimos responsabilidade, limitando assim a quantidade de energia ou força vital que podemos usar para curar nossas vidas. Como criamos nosso credo pessoal à medida que caminhamos, algumas coisas que pareciam viáveis na juventude tornam-se impossíveis quando amadurecemos. Quando escolhemos entrar nos caminhos da transformação, o trabalho e a alegria de aprender nunca acabam. Existem infindáveis níveis de separação e de percepção em nosso universo. Quando estamos sendo ativamente desonestos conosco e com os outros, não conseguimos nos lembrar de por que estamos aqui, o que devemos realizar, que lugar temos nessa vida, como podemos contribuir ou como encontrar equilíbrio em nossas vidas. A lembrança ocorre quando estamos dispostos a criar um credo pessoal e a viver por ele. Esse credo pessoal pode assumir a forma de promessas que fazemos a nós mesmos. Um exemplo de credo pessoal: tomarei conta do meu corpo, serei honesto comigo e com os outros. Tratarei todas as coisas vivas com respeito. Honrarei o direito de todos os seres humanos de serem indivíduos que têm seus próprios sagrados pontos de vista. Seguirei minha fé e confiarei na orientação divina do Criador. Vou considerar todas as experiências de minha vida como lições que me ajudam a crescer e farei o melhor que puder, sem comparar o meu caminho com o dos outros. Seguir esse simples exemplo exige muita energia, foco e impecabilidade. Quando seguimos um credo pessoal, adquirimos uma nova compreensão de quando e como cometemos um erro e como corrigi-lo. O processo de lembrança oferece-nos soluções. Porém, se falharmos e quebrarmos uma promessa a nós mesmos, é importante nos perdoarmos e reconhecermos nossa humanidade. Aprendemos tudo na vida desenvolvendo habilidades que não são aperfeiçoadas de um dia para o outro. Aprendemos ao entender o que funciona e o que não funciona. Dessa maneira, a humanidade aprende a usar o poder pessoal da escolha para aprender através do sofrimento ou da alegria. Quando curamos a nós mesmos, lembramos-nos de partes de nossa essência espiritual que havíamos esquecido ao longo do caminho. Isso acontece por causa da iniciação, quer saibamos que estamos passando por elas ou não. Algumas pessoas não abrem que escolheram esses caminhos de crescimento até que as transformações trazidas pela experiência alteram sua realidade, chamando a atenção para o agora.
As mudanças na vida podem ser compreendidas por qualquer pessoa que reveja seu passado e reconheça onde está hoje em dia. Quanto mais presente e consciente uma pessoa se torna, mais óbvia é a verdade. A vida é uma iniciação. Cada escolha que fazemos conta, cada pensamento tece o padrão de nossa vida e cada situação influencia nosso potencial, crescimento ou estagnação. O grande mistério. Lembrar da nossa totalidade significa lembrar como estamos ligados ao grande mistério. Na tradição dos videntes do Sul, o universo é considerado o corpo do grande mistério em constante evolução e mutação. É por isso que chamamos de grande mistério. Ele não pode ser imitado ou racionalizado. Tudo está vivo e é composto de energia. Algumas partes estão ligadas à matéria, tendo corpos ou substância. Tudo no universo é uma cédula dos corpos no grande universo. E as experiências de cada ser humano, planta, animal, pedra, planetoide, planeta, sistema solar, galáxia e cosmos estão registrados dentro dessa consciência onipotente e vasta. A onipotência de Deus é mencionada em todas as grandes religiões e está baseada no seguinte princípio: tudo que existe no universo alimenta o grande mistério através do tecido conectivo da consciência que é feito de energia. A maioria dos seres humanos não consegue ver essa energia e precisa esperar até o corpo dormir para que possa haver uma interação sem a interferência da mente. Essa conexão divina ocorre a todo instante, quando os seres humanos entram no silêncio, cessando inteiramente o diálogo interior da mente. O processo de ligação com a consciência universal ocorre, quer saibamos disso ou não. Podemos entrar no silêncio deliberadamente ou através de dormir e sonhar. Nossa força vital jorra do universo fluindo para e através de nós. Esse fluxo de energia pode representar apenas algumas gotas ou um rio, dependendo da nossa disposição e nos abrir para receber essa dádiva. Se negamos a existência desse fluxo, estamos negando que somos extensões da beleza que o Criador colocou em toda a criação. Todos os caminhos da evolução espiritual começam aqui. Meu mestre disse-me que existe uma lei que se aplica a todos os mundos e formas de vida. O grande mistério falou: vocês evoluirão. Evolução das formas de vida, mistério sagrado, que está sempre acontecendo. Evolução dos seres humanos, determinada por nossas escolhas e nossa disposição para incorporar a energia e o potencial divino doados pelo Criador de todas as coisas, o grande mistério, Deus. Não há nada mais poderoso na vida do que experimentar a unidade com o grande mistério em primeira mão. Esse passo na estrada da vida não pode ser planejado, construído ou simulado. Eles são conquistados. Nesse momento não existe mais a separação. Sabemos que somos partes maravilhosas do todo, assim como todas as coisas vivas. As etapas que conduzem a esse estágio são únicas para cada indivíduo. Nenhuma religião, cultura, raça ou filosofia é dona de um caminho único. Acreditar nisso é um alicerce falso que promove ainda mais a separação e dor. Muitas vezes adotamos a convicção dos outros ou de uma ideia que ouvimos durante toda a vida, mas que nunca chegamos a testar. A convicção interior tem a ver com algo que questionamos, experimentamos e descobrimos que funciona. Se quisermos ficar encurralados na estagnação, podemos continuar andando nessa corda bamba que mata nossa capacidade de crescimento, confinando nossa vida a uma monotonia linear e uniforme. Nas antigas tradições nativas americanas, aprendemos a nunca questionar a ligação de uma outra pessoa com o Criador. A experiência individual é muito particular, individual e sagrada, e não é da conta de ninguém. Se a pessoa recebe alguma mensagem através de um sonho ou de outra forma qualquer, dizendo que deve seguir um determinado caminho, essa mensagem deve ser honrada. Se esse caminho diferir da tradição tribal, mas não prejudicar nenhum ser vivo, ele é aceito. Cada ser humano deve passar por cada aro da roda da cura da vida, e cada um recebe a oportunidade de recusar ou aceitar as lições que lhe são apresentadas. Quando encontramos algo que nos ajuda a crescer, podemos cair na tentação de insistir com os outros para seguirem nosso caminho. Essa atitude não deixa espaço para crescimento posterior. Um ancestral Cherokee disse uma vez:
Para destruir uma pessoa que está no caminho certo, dê a essa pessoa um único seguidor. O desejo de controlar os outros é mortal. Quando insistimos que os outros nos sigam com o pensamento ou a minha maneira ou nada, limitamos nosso próprio potencial de crescimento. A Terra é uma linda bola azul viajando ao redor do Sol. A órbita de nosso planeta é diferente da dos outros que também viajam ao redor do Sol. Nenhum cientista pensa em criticar as diferenças entre as órbitas planetárias. Elas simplesmente estão lá. Entretanto, muitas pessoas resistem à ideia de que o universo possa apoiar diferentes órbitas dentro do plano divino. Da mesma forma que órbitas, padrões planetários e universos evoluem, as pessoas também o fazem. Nosso sistema solar reflete um modelo no qual as órbitas variam, mas todas giram em torno do mesmo Sol central. Será que é tão difícil imaginar que seres humanos possam ter caminhos diferentes ao redor do Sol, que nos alimenta fisicamente, e da luz do Criador, que nos alimenta espiritualmente? Podemos ir muito longe nesta vida, mas sempre voltamos a nós mesmos. Não podemos mudar os outros, mas podemos mudar a nós mesmos, a nossa visão de vida. Não há nenhum limite para a jornada do espírito humano. Encontraremos nossos caminhos individuais e sempre retornaremos às nossas verdades pessoais, fechando o círculo, mesmo que essas verdades tenham se alterado em função do nosso crescimento. Entramos na vida física para experimentar os ciclos e as estações da experiência humana e entramos em outro círculo de experiência não física quando o corpo morre. O contato com a teia dos sonhos permite-nos compreender os círculos de energia não visíveis que influenciam e definem nossas experiências nas horas de vigília, ensinando-nos a dar uma volta completa no círculo e também a dançar o próximo ciclo da experiência pessoal. As formas que escolhemos para expressar nossos pontos fortes ou nossas curas definirão como dançamos nossas vidas. Uma verdade permanece constante. Estamos dançando um sonho, quer reconheçamos isso ou não. Os ritmos mudam, o movimento varia e podemos escolher entre andar na ponta dos pés ou pisotear o canteiro de tulipas. Minha mestra Sisi Gralha Kiri dizia: os vagalumes dançam no crepúsculo como os seres humanos dançam entre o bem e o mal. O equilíbrio e a harmonia serão encontrados quando admitirmos que os homens são como vagalumes. Mesmo na escuridão, todo mundo tem uma luz, mas cada pessoa precisa escolher se vai permitir que ela brilhe.